Olá, pessoal. Vamos começar mais um vídeo, mais uma mensagem a respeito das festas bíblicas. E hoje nós vamos falar da festa de pães ázimos, de Matzot. E antes de eu começar a falar sobre a festa em si, eu queria que você meditasse em algo que eu vou te dizer, porque essa série de mensagens, de estudos, né, são de uma certa profundidade, né? Eu estou tentando passar para vocês de uma forma bem didática, porque eu sei que há muitas pessoas de diferentes denominações que talvez nunca tenham ouvido sobre as festas, sobre essa mensagem, sobre essa questão profética, né? Sobre todas essas coisas que eu tenho falado, né? Que o Senhor tem me concedido, né? De falar para vocês. Então imagine um mergulhador, né? Um mergulhador que estuda os oceanos. Ele mergulha nas águas do mar. E as águas do mar, elas são tão profundas que nenhum homem conseguiu chegar até o fundo do oceano, né? São tão profundas que nenhuma máquina conseguiu chegar até o final, até o fundo do oceano, né? Até o chão do oceano, né? Na maior profundidade, né? Assim, no raso, no chão do raso, né? Quando a gente está na praia, né? Conforme a gente vai entrando para dentro do oceano, a gente vai se aprofundando cada vez mais, né? Lembra de Ezequiel, da visão, né? Que ele ia andando, né? E para ele entrar ia ficando mais profundo, né? Primeiro a água pelos tornozelos, né? Depois pelos joelhos, né? E aí vai aprofundando. Eu gostaria que você mergulha no oceano, né? Não apenas entre se você tiver condições, né? Se você tiver coragem, não apenas vá andando, porque o Senhor mostrou gradativamente ali naquela visão e ele estava falando com o Ezequiel. Mas em alguns momentos nós precisamos mergulhar. Mas para mergulhar você precisa saber que a pressão dentro do oceano, a pressão é muito forte, né? E é claro que nós como homens temos um limite, né? Nós não temos como entrar e conhecer toda a profundidade do oceano, porque como homens nós somos limitados. Vai chegar um ponto que a pressão ela leva à morte, né? E a gente só depois, né? Só na ressurreição, só depois é que a gente vai ter um conhecimento bem mais amplo, né? A gente vai poder ver o Senhor face a face. Mas nesse momento em que estamos presos a essa carne, né, nós vamos mergulhar e nós vamos buscar o máximo que a gente puder. Mas quanto mais a gente vai se aprofundando, a questão é que quanto mais a gente vai entrando para dentro do oceano, né, maior é a pressão, né? É muito complicado em todos os sentidos. Então, se você está preparado para sentir a pressão espiritual, para sentir a pressão intelectual na sua mente de coisas que você nunca ouviu e que você vai começar a ouvir aqui, então entre nessas águas. Mas entre nessas águas, entre observando, porque há coisas completamente diferentes. E quando você entra no oceano, no fundo do oceano, os seres são diferentes dos seres com que você tem contato na Terra. São seres completamente diferentes. Se a gente for em águas profundas, a gente vai ver que os peixes, eles emitem luz, eles são iluminados. Eles têm um sistema ali de iluminação própria. Por quê? Porque nas águas profundas, eles
eles não enxergam, eles não têm olhos para enxergar, né? Então, eles vivem de outra forma, né? Então, muitas vezes, quando a gente está em águas profundas, a gente tem que fechar os nossos olhos naturais, fecha os olhos naturais e entra com olhos espirituais para entender os textos bíblicos, para entender o que é profético, para entrar nos segredos de Deus, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você medite. Vamos entrar em águas profundas, né? Nós estamos já no 6º vídeo, esse é o 6º vídeo dessa série, e cada vez eu vou aprofundar mais com vocês em relação não apenas às festas bíblicas, mas a muitas outras coisas que estão relacionadas com as festas, né? E com relação a tudo que o Senhor tem revelado, né? Mas eu preciso que todos estejam nivelados, todos vocês assistam desde o início e estejam nivelados, né, nessa mensagem, com o mesmo entendimento. Então vamos lá. Eu vou começar a falar sobre a festa de Matzot, festa dos pães ázimos, né? A festa dos pães ázimos, ela é parte integrante da festa da passagem, que é a festa de Pessa, né? Sem a festa de Pessa não há como você celebrar a festa dos pães ázimos, porque a contagem ela é feita a partir do jantar de Pessa, né? Conta-se 7 dias, né? E aí durante esses 7 dias é a festa dos pães ázimos, né? Então nós vamos ver os textos. Onde é que está escrito isso, né? Que muita gente pergunta, onde é que está escrito isso? Você está falando da sua cabeça? Não, não estou falando da minha cabeça. Vamos lá. Êxodo 12, verso 8, diz o seguinte: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então já começa desde a noite de Pessa a contar os pães ázimos, né? Aqui eles já não comem mais pães comuns, não tem mais fermento. Êxodo 12, capítulo 15, diz o seguinte, Êxodo capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Êxodo 12, verso 7. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Êxodo 12, verso 20. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Êxodo 13, 6. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Êxodo 13, verso 7. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Êxodo 23, 15. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Aqui ele estava falando relacionado a uma oferta, né? Não aparecer vazio perante o Senhor, né? E talvez você esteja se perguntando por que 7 dias comendo pães ázimos, né? Qual o significado dessa festa? Temos que continuar fazendo essa festa, né? A primeira resposta relacionada a temos que continuar celebrando essa festa está quando eu li o versículo que fala que é estatuto perpétuo, né? Êxodo 12, 17 é um dos que fala que é estatuto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, né? Então, existe um significado profético na festa dos pães ázimos, né?
é durante a festa de pães ázimos que também ocorre a separação das primícias, né? E é uma preparação também para a festa de Pentecoste, que é a festa de Shavuot, também chamada Shavuot, que a gente vai falar mais adiante. Primeiro vamos falar da festa de pães ázimos e tocar um pouco no assunto de primícias, né? Porque a primícia ela começa ali durante a festa de pães ázimos. E a gente vai ver que a festa de pães ázimos ela é profética e ela se cumpre intimamente ligada aos eventos proféticos, alguns que já ocorreram e outros que ainda vão ocorrer. Ela ainda não se cumpriu plenamente, né? Mas vamos lá. 1 Coríntios 15, 20 diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele está falando de quê? Ele está falando de primícia, né? Está comparando Cristo, comparando o Messias, a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado, o primeiro a ressuscitar. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Isso está escrito em Colossenses 1,18. 1 Coríntios 15, 23 também fala a respeito da ressurreição, mas fala a respeito da ressurreição a começar por Cristo, a começar pelo Messias que ressuscitou e depois daqueles que ainda vão ressuscitar naquele último dia, né? Então 1 Coríntios 15, 23 diz o seguinte: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Ou seja, ele está dizendo que na vinda, quando Cristo retornar, né, na sua vinda, os mortos ressuscitarão. Está falando da ressurreição dos mortos. O Messias, ele morreu, né? Ele morreu na festa de Pessa. Todos nós sabemos, Mateus capítulo 26 e outros evangelhos também relatam o mesmo. Ele foi sacrificado como o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. O cordeiro foi sacrificado na festa de Pessa. Jesus ele morreu no dia em que era celebrada. Estavam celebrando e fazendo os sacrifícios da festa de Pessa. Ele ressuscitou no dia que era celebrada, né, que estava sendo iniciada a festa das primícias, né, como o primeiro fruto da ressurreição, né? Foi no dia, a gente está falando assim de primícias porque começava a mover a oferta, né, a oferta era entregue no Shabat, né? A oferta era entregue no Shabat após Pessa, no primeiro Shabat após Pessa, né? Então, eles começavam a fazer a entrega das ofertas, eram as primeiras entregas de primícias, né? Existiam vários tipos de primícia: primícia de trigo, primícia da cevada, primícia das frutas, do cordeiro, dos cordeiros, dos animais, né? Mas ali começava a entrega de primícias, né? E era nesse momento, era nesse sábado que se fazia a primeira oferta se movia, né? Isso simbolizando, né? Era a primeira oferta movida. Isso simbolizava o quê? Simbolizava que o Senhor, quando ele ressuscitou, ele se moveu para fora do túmulo, né? Ele foi ressuscitado, né, pelo Senhor, pelo Eterno, né? Jesus foi ressuscitado por Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, e ele se moveu para fora do túmulo, né? Isso faz menção à oferta que era movida, né, no primeiro dia de primícias, né? Isso também simboliza, né? Aqui a gente tem uma questão muito interessante, que quando Jesus morre,
né, Yeshua morre, ele é simbolizado por aquele grão de trigo, né, de João capítulo 12. O grão de trigo, ele caindo na terra, ele tem que morrer, né? Se ele não morrer, fica ele sozinho. Mas quando ele morreu, né, mas aí diz o versículo, se morrer, dá muito fruto, né? Então, quando ele é o grão de trigo, ele caiu na terra, ele morreu, né? Ele veio para a terra, né? Ele caiu na terra, ele morreu, ele ressuscitou, ele tem dado muitos frutos, né? Há muitas almas que têm sido ganhas, né? Muitas pessoas têm vindo e têm entrado no reino por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Eu quero ler para vocês o texto que fala da oferta movida. Isso está em Levítico, capítulo 23, a primeira oferta movida de primícias. Então, vamos lá, eu vou ler com vocês. Levítico 23, a partir do verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Verso 11. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. Então, no dia seguinte ao sábado, era movida a oferta. Assim que terminava o Shabat, era movida a oferta, que já havia sido entregue no Shabat. Né? E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho e de 1/4 de hin. Eu vou ler para vocês até o 17. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois para vós contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte do 7º sábado contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Né? Então ele estava falando da primeira oferta de primícias, né? A primeira entrega de primícias, que era quando a oferta era movida, né? E aí depois vem a segunda oferta de primícias, a segunda vez que você vai entregar primícias, é quando ele disse, depois você contar 7, a partir daí você conta 7 semanas inteiras, né? E até chegar ao 7º sábado, e contarei 50 dias, então oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Aí vai se oferecer uma nova oferta, né, no 50º dia, né, o dia da oferta, que é Pentecoste, que é Shavuot, porque Shavuot, né, significa a festa das semanas, festa das 7 semanas. Aí verso 17, das vossas habitações trareis 2 pães em movimento e 2 dízimas de farinha serão levedadas, se cozerão. Primícias são ao Senhor. Então, o que ele estava dizendo? Que a primícia tem uma primeira oferta de primícia, que é a que eu expliquei para vocês, né? Logo após o Shabat, era entregue no Shabat, a oferta era movida logo após o Shabat, assim que terminava o Shabat, né? Era movida a oferta, e simbolizando que Jesus se moveu para fora do túmulo, né? Ele foi a primeira primícia a ser entregue, e a primeira primícia que foi movida, né? Então, a segunda oferta de primícias, né, que é entregue no 50º dia de Pentecostes, são aqueles que ressuscitarão, né, simbolizando aqueles que ressuscitarão
né? Essas primícias dos que dormem, né? Cristo é a primícia dos que dormem, e depois aqueles que dormem ressuscitarão na sua vinda, né? Então, tudo isso simboliza essa questão profética, né, do retorno de Jesus, do retorno de Yeshua. E há evidências, talvez você esteja se perguntando também, mas além dessa questão profética das festas, né, além dessa questão que realmente tem um sentido profético, tanto da morte, ressurreição, quanto da questão da vinda, do retorno de Jesus para buscar a sua igreja, né, para buscar os seus, aqueles crentes remidos e lavados no seu sangue, ele vai retornar, né, e tudo isso está descrito profeticamente por meio da festa de Matzot. Além disso, eu tenho que celebrar a festa de Matzot? Será que isso não acabou? Isso não ficou no passado? Né? Não ficou no passado. Além de eu já ter dito para vocês que no livro do Êxodo, né, está escrito que é por estatuto perpétuo por todas as suas gerações, né, por todas as vossas gerações. Há outras evidências na Bíblia, né? Na Nova Aliança a gente vai encontrar referências a essa festa. Em 1 Coríntios capítulo 5, não está falando apenas de Pessa, da festa de Pessa, de Páscoa, mas também está falando da festa de Matzot. No verso 7, 1 Coríntios 5, 7, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Né? E não há Páscoa, não há Pessa sem Matzot, não há Matzot sem Pessa. Né? Uma festa, as duas festas são praticamente uma só, elas são unidas, uma depende da outra. Né? Quando o Senhor estabeleceu Pessa, estabeleceu Matzot também, juntamente. Né? Você vai ver isso em Êxodo capítulo 12, foi tudo junto. Ele não falou, celebrem esta festa e algum tempo depois ele resolveu instituir Matzot. Não foi. Foi tudo junto. No verso 8 diz: por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Né? E aqui apóstolo Paulo entra numa profundidade maior, mostrando simbolismo, um simbolismo muito importante, né? Porque é importante não participar da festa como um ritual, né? Como eu falei para vocês, que Moisés não participou da festa como um ritual. Moisés participou pela fé. Isso está escrito no livro de Hebreus, né? No livro de Hebreus diz que Moisés pela fé celebrou a festa de Pessa. E eu falei isso para vocês no vídeo anterior, no vídeo que falo sobre a festa de Pessa. Né? Então não foi só a festa de Pessa, né? Há muitas outras. Então aqui ele foi muito mais profundo, né? Ele está mostrando o significado, né, do fermento, falando do pecado, da malícia, da maldade, e falando do simbolismo dos pães sem fermento, que simbolizam a sinceridade e a verdade, né? A pureza, a santidade que o corpo do Messias representa. Né? O pão sem fermento representa o corpo do Messias. Quando Jesus celebrou, né, a ceia do Senhor com os seus discípulos, que ele fala do pão sem fermento, ele fala: este é o meu corpo, que é partido por vós. Né? Fazer isto em memória de mim. Ele fala: este é o meu corpo, né? É o pão sem fermento, o pão que era comido na festa de Pessa, né? Foi assim que Jesus celebrou com seus discípulos. Atos 20, né, o verso 6 diz o seguinte, é interessante também, no livro de Atos, né? E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então, é interessante que quando foi escrito
Atos dos Apóstolos, eles escolheram fazer várias demarcações, né? E eles demarcaram festa de Pêssah, festa de Pentecostes, eles deixaram bem claro, né? Eles esperaram terminar a festa dos pães ázimos para viajar para Filipos, né? Ou seja, eles estavam celebrando ali juntos a festa dos pães ázimos. Há outros relatos que falam da festa de Pêssah, há outros relatos que falam da festa de Pentecostes, e até um relato referente no livro de Atos falando de Yom Kippur, né? Falando o dia da expiação, que eu também vou falar mais adiante para vocês, né? Então, por que eles fariam essas demarcações? Por que eles se refeririam se eles realmente não celebrassem? Se não fosse importante, se não houvesse nenhuma importância nisso, né? Se isso tivesse ficado no passado, né? Se fosse alguma coisa que para eles não tivesse nenhum significado, né? Mas, vamos dizer assim, Cristo ressuscitou, então nós não precisamos de mais nada disso, né? Se fosse isso, né? Então por que eles fariam essas demarcações, né? Essas referências tão pontuais no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então eu queria deixar para vocês esse significado da festa de Matzot, né? Para vocês meditarem, né? Que foi o Messias, né? O Matzot, os pães ázimos, representam o corpo que foi moído pela minha e pela sua vida naquela cruz, né? O corpo que foi completamente, né, moído, né, que sangrou, né? Então, ele é o corpo puro, né, santo, né? Esse é o significado do pão ázimo, né? E ele é a oferta que se moveu, a primeira oferta que se moveu, a primícia, né? E Cristo é a primícia, né? Ele veio para fora do túmulo, né? No dia de mover a oferta de primícia, no momento em que se movia a oferta de primícia, né? Isso é muito profundo. Então, o Senhor, ele cumpre os seus compromissos. A gente está vendo a cada vídeo que o Senhor, ele tem cumprido os seus compromissos com o seu povo, né? Com os seus. A cada festa, acontecimentos vão surgindo, né? Vão acontecendo coisas que estavam programadas pelo Senhor para acontecer, vão acontecendo. E vão acontecer muitas outras, porque você pode ver que a festa de Matzot também faz referência àqueles que vão ressuscitar, né? Aqueles que vão, está falando de ressurreição, está falando do dia em que houver o arrebatamento, os que estiverem vivos, né? No livro de Coríntios fala que os que estiverem vivos serão transformados, mas os que já estiverem morrido, eles vão receber um corpo, né? Eles vão receber um corpo diferente, né? Eles vão ser ressuscitados, né? E isso é muito forte, né? Não é uma questão espiritual apenas, né? É algo físico que vai acontecer. Então eu queria deixar essa palavra para vocês, e nosso próximo vídeo ele vai falar da festa de Pentecostes, que é Shavuot, e assim consecutivamente a gente vai dar continuidade às festas até elas terminarem, e eu vou entrar em outro, quando elas terminarem eu já estou preparando um outro mistério aí para vocês, algo bem tremendo aí que eu creio que vocês vão gostar. Então é isso, gente, até o próximo vídeo.